Eu quero ler com vocês a palavra de Deus, livro de Abacuque, capítulo 3, e o verso de número 17 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Aleluia! Meus irmãos, Abacuque é um profeta desconhecido. Além do livro que ele escreveu, nós não temos outra menção dele em nenhum outro livro da Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. A única menção de Abacuque que está no próprio livro, que dá para nós situarmos mais ou menos o período em que ele profetizou, que é a menção sobre os caldeus, que ele fala da destruição do povo judeu pelos caldeus. Dá para a gente ter uma ideia de que ele profetizou pelo ano 600 a.C., porque a sua profecia está relacionada com uma advertência divina de que Deus levantaria a nação da Babilônia como um juízo de Deus sobre Israel. E aí nós temos a noção de que Nabucodonosor, que era o imperador babilônico, seria usado por Deus de alguma forma para trazer o juízo sobre Israel. E nós temos então a ideia de que Nabucodonosor, como agente de Deus, mais ou menos por esse período, trouxe esse caos com a permissão de Deus. Abacuque, quando ele profetiza, ele, no capítulo 1, ele ora a Deus. Se você ler o capítulo 1, verso de número 1, até o verso de número 4, se você puder abrir a sua Bíblia, ele está com seu coração incomodado diante de tanto pecado e violência que estava acontecendo em Israel. É por isso que está colocado aí na Bíblia a queixa de Abacuque. E ele derrama o seu coração diante de Deus, por causa da violência, por causa da opressão, por causa da idolatria, por causa da desobediência à palavra de Deus, por causa da iniquidade. Então, Abacuque derrama o seu coração diante de Deus. No verso de número 3, ele diz para Deus: por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? E então, Abacuque pede para Deus uma solução. No verso de número 5, ainda no capítulo 1, até o verso de número 11, vem a resposta de Deus. Só que a resposta de Deus para Abacuque não é a resposta que ele queria.
porque nem sempre Deus responde da forma como nós queremos. Às vezes a gente ora, às vezes a gente pede, às vezes a gente quer uma resposta de Deus, a gente vai para a presença de Deus. Senhor, eu quero uma solução, mas a gente já quer dar para Deus qual é a solução. E diz a Bíblia que Deus responde para Abacuque. Eu não vou ler, eu gostaria que você didaticamente lesse esses versos em casa. Mas sabe qual é a resposta de Deus para Abacuque? Verso de número 6. Eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Em resumo, Deus está dizendo: Abacuque, você está incomodado por causa da iniquidade, do pecado de Israel, e você acha que eu não estou fazendo nada? Não te preocupa, eu já planejei o juízo sobre Israel. E a minha resposta é: os caldeus, a Babilônia, Nabucodonosor, já está preparado, e eu já dei ordem para que eles venham com o meu juízo, invadam Jerusalém, destruam Jerusalém, inclusive o templo de Jerusalém, arrasem com tudo, as muralhas, tudo será destruído, não restará nada, porque Israel desonrou o meu nome. E então Abacuque contra-argumenta contra Deus. Se você ler o verso de número 12, Abacuque diz para Deus: como pode, Senhor? Tu não és Deus puro, tu não és um Deus perfeito. Eu estou reclamando que a nação está pecando, que Israel está em iniquidade. Como é que tu vais usar um povo idólatra, um povo iníquo, um povo que é pior do que o teu povo, para trazer juízo para ele? Deu um nó na cabeça do profeta Abacuque. O que o profeta não entende é como Deus vai usar uma nação iníqua, uma nação ímpia, uma nação idólatra, uma nação que não teme a Deus, uma nação que adora Baal, que adora outros deuses, que nem conhece o nome de Deus, para julgar uma nação que se esqueceu do nome de Deus, que não adora mais a Deus, que não ama mais a Deus. Aí Abacuque pergunta para Deus: Senhor, está errado isso. Tu és um Deus eterno, tu és puro de olhos, tu és um Deus justo. Tu não podes tratar desse jeito. O que eu acho interessante é o que está no capítulo 2, verso 1. Abacuque, no final da sua argumentação com Deus, ele diz assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá.
E que resposta eu terei à minha queixa? Eu não sei se você está entendendo o diálogo do profeta com Deus. Primeiro, ele reclama porque a terra está cheia de violência e pecado. Aí Deus diz: eu já tenho a solução, eu vou mandar a Babilônia, que vai quebrar e arrebentar com tudo. Mas ele diz: Senhor, eu discordo de ti, porque o Senhor vai mandar uma nação pior do que a gente para julgar nós. Eu discordo, Senhor, está errado isso. E o profeta diz: Senhor, não tem outro jeito, não tem outra maneira. E ele diz: eu vou orar, vou ficar no meu quarto, vou ficar esperando, vou ficar intercedendo, vou buscar a tua presença, vou ficar aqui na torre de vigia. E eu quero ver qual é a resposta que o Senhor tem para a minha vida. Aí vem a resposta de Deus para Abacuque. É isso que eu quero que você entenda. Qual é a resposta de Deus para Abacuque? A resposta de Deus para Abacuque está no verso de número 2. Leia comigo, por favor. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Olha o verso 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Você entendeu? Eu vou explicar. Aqui, Deus está dando a diferença entre Israel e a Babilônia. Quem vive pela fé e quem vive pelo orgulho. Deus está te dando a oportunidade para você entender por que Ele permite você passar por tribulação. Porque se você é a geração do coronavírus e Deus está te dando a chance de você sobreviver ao coronavírus e não vai aprender nada com o coronavírus, o que é que Deus está dizendo? Que existem dois tipos de povos. Um que vive pelo orgulho e um que vive pela fé. Qual é a queixa do profeta com Deus? Como é que o Senhor vai usar um povo que peca para julgar um povo que está em pecado? O que é que Deus está dizendo? Abacuque, escreve a visão, porque a visão vai se cumprir. O que é que vai se cumprir? Eu vou julgar esse povo orgulhoso. Esse povo orgulhoso é tipo um povo bêbado, que não se contenta. Eles são viciados em vinho. Eles comem, bebem e nunca se saciam, porque eles não dependem de mim. Mas Israel não. Israel é um povo de fé. E quando passar essa tribulação, eu vou testar aqueles que são fiéis a mim. Eu vou usar a Babilônia. Babilônia vai entrar em Israel.
eles vão quebrar casa, eles vão quebrar o templo, eles vão quebrar a cidade, eles vão quebrar a lavoura, eles vão quebrar a vinha, eles vão quebrar o emprego, eles vão quebrar as casas bonitas, eles vão quebrar os prazeres. A única coisa que vai restar sou eu. Então eles vão olhar para mim. O que é que vai restar? Eu. Então eles vão crer em mim. Então existe o povo que crê em mim e o povo que não crê em mim. Então o povo que crê em mim vai continuar crendo em mim. Alguém perguntou para mim, pastor, como será a igreja depois do coronavírus? É a mesma igreja antes do coronavírus. Só existe uma diferença. É que dentro da igreja existe uma outra igreja que não é igreja. É uma igreja maquiada. É uma igreja disfarçada. É uma igreja que é bonita, que gosta dos cânticos, que gosta dos louvores, que aprendeu a dar a paz do Senhor, que hoje ser crente, que hoje ser evangélico, que hoje ser gospel, virou até ser legal. Mas Deus está dizendo para o profeta, escreve aí, escreve a visão, para todo mundo ver e ficar legível, porque vai chegar a hora em que eu colocarei à prova o meu povo. O justo viverá pela fé. E eu vou saber quem são aqueles que creem no Senhor, aqueles que defendem o meu nome, aqueles que acreditam em mim, aqueles que estão dispostos a dar vida por mim, aqueles que estão dispostos a dar vida pela minha palavra, ainda que percam o emprego, ainda que percam a posição, ainda que percam os privilégios, ainda que percam alguma coisa, mas digam: Senhor, eu te amo. O que eu acho lindo é que no decorrer do texto, Deus fala para o profeta Abacuque: não te preocupa com a Babilônia, te preocupa com a tua vida. Porque o nosso grande problema, queridos, é que nós queremos saber da vida dos outros. Nós vamos cear daqui a pouquinho. E sabe qual é a grande ordem de Jesus na ceia? A Bíblia diz assim: cada um examine-se o quê? Cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Deus quer que nós cheguemos à maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Sabe o que é maturidade espiritual? É saber o que é bom para a minha vida. É você comer o peixe, tirar a espinha e comer só a carne. Cresça na fé. Cresça. Cresça. Cresça na fé em Cristo Jesus. Fale para você mesmo assim: digo, ninguém escapa de Deus. Irmãos, preste atenção. Quem está fazendo coisa errada no Brasil é prestar conta com Deus. Presidente da República, governador do estado, deputados federais, estaduais, prefeitos. A sentença de cada um já está escrita. Não pense que a tolerância de Deus significa que Deus está passando a mão no pecado, não. É porque na história eles estão lá
E Deus está tolerando Nabucodonosor. E Deus está usando Nabucodonosor na história para julgar Israel. Mas Deus está dizendo, escreve a visão, profeta, escreve a visão. Capítulo 2, verso 6. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio e um dito em tom de zombaria? Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Está na Bíblia, sobre Nabucodonosor. Procure onde está o Império Babilônico. Onde está o Império Babilônico? Agora procure Israel. Onde é que está Israel? Eu estive lá em Israel. Aliás, eu estou até procurando a minha memória, estou editando a minha viagem em Israel com a Thelma, que eu fiz há 10 anos, 9 anos atrás. Quero voltar de novo em Israel. Que viagem maravilhosa para você renovar a tua fé. Babilônia, não dá nem para ver. As 7 maravilhas do mundo, não dá para ver. Você quer viver pela fé ou pelo orgulho? Não se impressione pelas circunstâncias. Crente não pode ser papagaio para estar replicando na internet um monte de boboseira. Nós não podemos usar a nossa boca para copiar um vento circunstancial da história. Nós temos que ser profeta de Deus, irmãos. Nós temos que crer na Bíblia. O nosso Deus está no trono. O nosso Deus é o governador. Ou nós cremos nessa Bíblia, ou nós não cremos nesta palavra. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus fala, verso 8: visto que você despojou muitas nações, e todos os povos que restauram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue, cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Verso 9: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Tudo isso profeta, Deus mandou o profeta escrever. Escreve, coloca aí a visão. Verso 10: os seus planos resultarão em vergonha para sua casa. Deus mandou o profeta escrever. Escreve aí. Deus diz: profeta, tu está preocupado com a Babilônia? Escreve aí. Eu já escrevi a derrota da Babilônia. A casa da Babilônia já está condenada à vergonha, porque quem está sentado no trono não é Nabucodonosor. Quem está sentado no trono sou eu, Senhor Jeová. Quem está sentado no trono não é Bolsonaro. Quem está sentado no trono não é Trump. Quem está sentado no trono é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ai, irmãos, Deus está ouvindo a voz das viúvas. Deus está ouvindo a voz dos órfãos desta nação. Deus está ouvindo a voz da sua igreja. Ai, irmã, vai morrer muita gente que está brigando, roubando esta nação no meio dessa pandemia, roubando, matando gente. Eu acredito no Deus que julga. Verso 11, olha o que diz o texto: porque as pedras das paredes, isso aqui é muito sério, irmãos, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeirame farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fadiguem em vão? E aqui vem um texto que eu queria que você desse glória a Deus.
Isso aqui Deus mandou o profeta escrever para nós. Escreve a visão. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu vou repetir. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vou repetir de novo. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Babilônia desapareceu. A visão foi escrita. E a palavra de Deus está se espalhando no mundo inteiro. E eu estou falando aqui com você. Aí você diz: pastor, se quem governa é Deus, se eu tenho uma escolha, ou eu vivo pelo orgulho, ou eu vivo pela fé, se Deus manda o profeta Abacuque escolher, confiar em Deus, se encurvar a Deus, porque escute uma coisa, o profeta pede, eu vou relembrar a você o que é que vai acontecer. Profeta, o que é que o profeta faz? Ele pede a Deus uma solução para a iniquidade. Aí Deus diz que vai mandar o que? A Babilônia. Aí ele fala para Deus: o remédio é muito salgado. Você vai usar uma nação ímpia para destruir tudo. O remédio é demais. Aí Deus fala para ele: confia, 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 porque o justo viverá pela fé. Escreve a visão, confia, confia. Qual foi a resposta final de Abacuque para Deus? Vou me desviar, vou sair da igreja, não quero mais ser crente. Tem crente que vai dizer: não quero mais. Cadê minha cartão de membro? Não quero mais ser crente, pastor. Quero mais ser crente. O que é que Abacuque faz? Capítulo 3, verso 17. Ele diz: Senhor, chega, não preciso de mais nada. Ele diz: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que a colheita da oliveira cesse e os campos não produzam mais mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Em outras palavras, ainda que nós estejamos falidos, porque o que Abacuque retrata aqui nesta alegoria, ele está falando da vida produtiva agrícola e da vida produtiva pecuária, que era a base de Israel. Ele está dizendo: ainda que a figueira não floresça, era o figo, ainda que não haja fruto na vide, não havia mais uva, suco de uva, ainda que não haja mais colheita da oliveira, que era a oliva, que era o óleo, os campos não produzam mais mantimento, o trigo, a cevada, ainda que as ovelhas desapareçam. Já pensou desaparecer as ovelhas de Israel, que era a base da subsistência? E nos currais não haja mais gado. Ele está dizendo: ainda que o coronavírus acabe com a minha empresa, ainda que o coronavírus acabe com o meu salário, ainda que o coronavírus tire a minha pensão, ainda que o coronavírus tire a minha aposentadoria, ainda que eu perca tudo, mesmo assim, você pode falar isso: eu tenho o maior de todos os motivos, eu me alegro no Senhor, eu me exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e Ele me faz andar nas minhas alturas. O justo viverá pela fé.
O justo viverá pela fé.